Olá, sou Eduardo Neves, estudante do terceiro ano do ensino médio do Colégio de Mantinense, e hoje vou falar um pouco sobre a literatura jesuítica. Vamos começar com o contexto histórico. O ano era 1500 e o Brasil era recém-descoberto por Pedro Álvares Cabral e os portugueses. Décadas depois, com a contra-reforma religiosa, os jesuítas de Portugal migraram para o Brasil na era de 1550. O movimento quientista iniciou-se nessa época e designava o conjunto de textos e autores do período colonial, compreendendo os 3 primeiros séculos desde a conquista portuguesa. Dividida em duas vertentes, a literatura informativa e jesuítica, esse período inicial de germinação das letras no nascente território brasileiro é de fundamental importância para se conhecer a história do país e sua tradição literária. A literatura jesuítica, também chamada de literatura de catequese, é marcada pelo forte teor religioso e é considerada uma das primeiras manifestações da literatura brasileira. A literatura jesuítica foi elaborada exclusivamente pelos jesuítas, que chegaram ao Brasil com a missão de evangelizar os índios de acordo com os preconceitos do cristianismo. No início, o principal objetivo da literatura de catequese era produzir textos informativos sobre a nova terra, o Brasil, que seriam enviados aos nobres de Portugal. Com o passar do tempo, os textos elaborados pelos jesuítas passaram a ter um cunho educacional e pedagógico, posto que os jesuítas foram responsáveis pela fundação dos primeiros colégios no Brasil. A literatura jesuítica possuía uma linguagem de fácil compreensão com a elaboração de textos com caráter descritivo e informativo. Em seus textos ocorria uma abordagem predominante de temas religiosos e cotidianos, com base na fundamentação religiosa do cristianismo e eram produzidas com caráter religioso e documental. Entre as maneiras de expressão existiam as crônicas de viagens, crônicas históricas, poesia de fácil compreensão e teatros pedagógicos de construções simples, com base nos textos extraídos da Bíblia. Tinham o objetivo de pregar um senso moral aos indígenas. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais autores dessa literatura. Primeiramente, tem o Ferão de Cardim, que nasceu em 1549 e faleceu em 1625. Ele foi um jesuíta português e membro da Companhia de Jesus, sendo enviado ao Brasil no ano de 1583 com o objetivo principal de evangelizar os indígenas. Suas principais obras são Do Clima da Terra no Brasil, Do Príncipe e Origem dos Indígenas do Brasil, entre outros. O padre Manuel de Nóbrega é um missionário jesuíta português, que chegou às terras brasileiras em 1549. Suas obras de maior relevância são Informações das Coisas da Terra e Necessidade que há para o bem proceder nela, Diálogos sobre a Conversão do Gentio, Cartas do Brasil, Caso de Consciência sobre a Liberdade dos Índios, entre outros. O padre José de Anchieta nasceu em 1534 e faleceu em 1597. Ele é considerado como o precursor do teatro nas terras brasileiras, sendo uma figura de grande relevância da literatura jesuítica. Anchieta escreveu poemas, sermões, cartas e peças teatrais sobre o Brasil. Algumas de suas principais obras são Auto da Festa de São Lourenço, Arte de Gramática da Língua mais usada na costa do Brasil, Poema à Virgem, A Cartilha dos Nativos. E assim finalizamos esse estudo sobre a literatura jesuítica. Obrigada pela paciência e atenção.